Pessoal, então vamos iniciar o nosso webinar dessa noite. Eu vou me apresentar. Eu sou o Rodrigo Vogliotti, eu sou professor da Master Business School e agora eu vou apresentar os nossos convidados. Primeiro eu vou apresentar o professor Marcel Lima, que também ministra aulas na Master Business School. O professor atua no mercado financeiro há mais de 20 anos e ele é especialista nos temas relacionados a finanças, contabilidade e auditoria. Marcel, boa noite. Agradeço a sua presença aqui no nosso fórum de discussão dessa noite. E você poderia falar um pouquinho mais da escola para quem não conhece? Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado a todos que estão assistindo o nosso webinar. Nossa escola, a Master Business School, ela é uma escola focada na área de negócios, fundamentalmente aí para áreas financeiras, contabilidade, custos. E esse webinar, inclusive, ele surgiu de uma ideia que nós estamos trabalhando, vamos falar um pouquinho depois, de um curso de LGPD, que a gente está programando aí para acontecer nas próximas semanas. E quem tiver mais curiosidade, pode, por favor, acessar nosso site, masterbs.com.br, e também seguir a gente aí no Facebook, por onde vocês estão assistindo a nosso webinar, tá bom? Aproveitem aí o conhecimento do nosso palestrante, o tema que é muito interessante. Boa noite aí a todos. Legal, Marcel. Obrigado pela sua participação. E agora eu vou apresentar o Davi Figueiredo. O Davi é advogado, consultor em compliance, com mais de 20 anos de experiência profissional no Brasil e no exterior. O Davi possui várias certificações, e dentre elas, Data Protection Officer, certificado pela Exim. Ele também é especialista em prevenção à lavagem de dinheiro, certificado pela EICANS. E é membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Davi, agradecemos a sua participação nesse evento e estamos ansiosos, para saber um pouco mais sobre esse tema tão relevante, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e também conhecer um pouco mais sobre os impactos dela na sociedade. Acho que é o tema que você vai tratar essa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Marcel. Em nome dos quais eu agradeço aí a Master Business School, o convite aí carinhoso que foi feito para a gente debater sobre a LGPD, e um tema tão atual, tão desafiador, e agora que houve até a questão da pandemia também, que trouxe novos desafios, e a gente vai abordar um pouquinho essas questões todas aí na nossa apresentação. Fico muito feliz com o convite, e também vendo aqui as pessoas que estão se juntando no Facebook com a gente. Muito obrigado pela atenção de cada um e pelo tempo que vocês estão dedicando para acompanhar esse webinar. Obrigado de coração a todos. Legal, Davi. Então vamos para a sua apresentação. Então, antes de começar, apenas um recado para as pessoas que estão assistindo. A gente vai abrir para perguntas no final do webinar, mas se quiserem enviar as perguntas ao longo aqui da apresentação, fiquem à vontade. No final, a gente seleciona as perguntas para o Davi responder. Vamos aproveitar essa visão aí do especialista. Davi, então é com você. Fique à vontade aí com a sua apresentação. Obrigado novamente. Obrigado. Vamos lá, então. Já vou projetando aqui a apresentação. Legal. Então, como o Rodrigo bem colocou, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida como LGPD, é o nosso tema de hoje, e nessa relação que ela tem presente com a vigilância cibernética em tempos de Covid-19. E o primeiro passo, e é fundamental a gente entender o conceito do que, segundo a LGPD, são dados pessoais. Muitas pessoas, normalmente, a primeira ideia que têm é de que os dados pessoais se referem a nome, ao RG, ao CPF, ao endereço. E é verdade, esses todos são dados pessoais. Mas, pela lei, o conceito é ainda mais amplo. A lei, como está aqui projetado no próprio slide, ela traz a ideia de que dados pessoais são toda e qualquer informação
que, direta ou indiretamente, permite identificar um indivíduo. E aí, até para ficar clara essa questão de o que são os dados diretos e indiretos, né? Quando a gente fala, bom, qualquer informação que direta ou indiretamente possa identificar um indivíduo, eu trago aqui alguns exemplos do que a gente tem como dados diretos e dados indiretos. Os dados diretos são aqueles que basta aquele único dado que eu já sei a quem ele pertence. Eu já identifico a pessoa, aquele indivíduo. Então, aqui nos exemplos listados estão a questão da foto. Quando eu vejo uma foto, numa boa resolução, eu bato o olho, eu sei que é aquela pessoa, eu já identifico que é o indivíduo claramente ali na questão da foto ilustrada. O DNA também, que é essa coluna aqui do meio, o exame de DNA não à toa é utilizado para a questão da paternidade. Né? A gente que tem aí alguns juristas na nossa audiência sabem aí dos desafios, né? E normalmente a comprovação da paternidade se dá através do DNA, porque basta esse dado que eu já sei também a que indivíduo ele se associa e qual ele está se relacionando. E, por fim, a própria questão também de uma digital. A gente sabe que a digital não existe outra idêntica no mundo, cada um tem a sua singularidade, a sua digital é única, e, portanto, se eu colho uma digital de uma pessoa, eu sei exatamente, eu identifico exatamente quem é ela. E, de outro lado, existem também os dados indiretos, que são os dados que, basicamente, eu vou precisar de informações adicionais, mas que, quando eu vou juntando essas informações, eu acabo identificando quem é aquele indivíduo. Então, aqui nos exemplos listados, eu tenho uma placa de um veículo, né, que, basicamente, quando eu vejo a placa, eu vejo as letras, vejo os números, naquele primeiro momento eu não sei quem é o seu proprietário. No entanto, a partir do momento que eu cruzo algumas informações, claro, tudo autorizado por lei, a busca de sistemas e etc., eu tenho como identificar quem é o proprietário daquele veículo. E, portanto, é considerado um dado indireto a placa. A mesma situação quando a gente fala do endereço de IP. Basicamente, até para não falar muito no sentido técnico, o endereço de IP é associado ao seu dispositivo, que pode ser um notebook, que pode ser um smartphone, mas ele vai te identificar exatamente o teu acesso. Então, a partir do momento que eu tenho o navegador, o provedor de internet, eu vou associar esse endereço de IP e vou enxergar que aquele indivíduo determinado está navegando na internet. Portanto, também é um tipo de endereço que permite, com outros dados adicionais, identificar quem é aquela pessoa. E, por fim, a questão também do e-mail do celular. O e-mail, eu não sei se todos estão cientes a respeito, mas o e-mail também é um número de identificação único. O celular, globalmente, cada celular tem um único número de e-mail, e, portanto, se eu tenho essa informação, eu consigo, através de dados adicionais, também identificar quem é a pessoa que está manuseando ou que tem a titularidade da linha sob o nome dela. E, portanto, também é considerado um dado indireto esse e-mail do celular. E dentro desses dados, tanto os diretos quanto os indiretos, existe uma categoria especial que a lei prevê, que é justamente o que a gente chama de dados sensíveis. O que vocês veem agora na tela projetado é exatamente o que a lei define e considera o que são dados sensíveis. Basicamente, são dados pessoais, mas que têm um impacto ainda mais profundo caso sejam revelados, caso sejam expostos. Então, aqui a gente tem dados que se relacionam com raça, com etnia, com questões religiosas, né? E a gente sabe aí que existem vários países ainda que o tema de confronto religioso se faz muito presente, infelizmente. Então, isso também são questões muito delicadas e são dados que normalmente as pessoas não querem revelar. Opinião política, né? A gente aqui no Brasil mesmo, a gente atravessa um momento de muita polarização, muitas vezes pode custar o emprego de uma pessoa conforme o candidato em que ela se associa, em quem ela diz que elege ou não, em quem ela vota, né? Em quem ela dá o seu apoio. Então também é considerado um dado sensível a questão da minha opinião política. E também, claro, os dados referentes à saúde, né, e até o tema desse webinar, que a gente aborda a questão do Covid-19, e que, de fato, por exemplo, um teste positivo, um teste negativo, a minha temperatura corporal, todos esses são dados considerados sensíveis, relacionados à saúde.
E também vale a pena chamar a atenção do que a gente chama de dados biométricos. E dados biométricos, normalmente quando a gente fala em biometria, a primeira ideia que vem também seria só a impressão digital. Mas o conceito é ainda mais amplo. Um instrumento de reconhecimento facial é considerado um instrumento biométrico. A voz também é considerado um dado biométrico, na medida em que a voz pode identificar um indivíduo. É claro que a gente sabe que existem, por exemplo, políticos que têm vozes que são copiadas por humoristas, mas hoje existem sistemas de identificação de biometria de voz que identificam se de fato aquela voz pertence a um determinado indivíduo ou não. Então, todos esses dados, a lei exige ainda um maior cuidado, uma maior proteção ao lidar com esse tipo de informação, e por isso aqui é muito importante a gente chamar a atenção do que são considerados dados sensíveis. E justamente para estabelecer uma correlação entre a LGPD e a vigilância, é importante a gente fazer também um breve conceito do que seria a vigilância cibernética, que nada mais é do que a observação, né, o monitoramento de uma pessoa. E aqui até a imagem mostra câmeras, mas o bem da verdade é que não só através de câmeras, mas é possível também utilizar smartphones através de GPS, de Bluetooth, os registros de transações financeiras, o próprio tráfego na internet, né, como a gente comentou um pouco anteriormente, a questão do endereço de IP. Todos esses são instrumentos, dispositivos que, de fato, acabam servindo para esse tipo de vigilância, né, que também abrange comportamentos, ações. E o que eu quero dizer com isso? Quando você acessa um site e compra determinado produto, ou quando você curte uma página, ou curte algum post numa rede social, todas são informações que ficam na rede, né, na internet como um todo, e que, de fato, podem ficar sujeitas a uma vigilância. Eu começo a entender aquele indivíduo, como ele se comporta, qual é o perfil de consumo dele, e claro que muitas das interações que são feitas nas redes sociais acabam revelando outras tantas informações sobre aquela pessoa. E, portanto, a gente faz essa correlação quando a gente entende que a vigilância opera, né? A lei até ela fala no tratamento, né, que inclui coleta, armazenamento, enfim, mas, basicamente, a vigilância opera com dados pessoais e também com dados sensíveis. Né? Então, ele faz a captação dessas informações. Então, eu posso, a princípio, ver uma placa de veículo através de um sistema de vigilância, mas, ao mesmo tempo, eu posso identificar questões de saúde, que seria um dado sensível, também através de dispositivos de vigilância. E, claro, nesse contexto que a gente vive, aqui eu faço aqui o meu registro de apoio e desejo, claro, que todos estejam bem, os familiares, os entes queridos, e para aqueles que enfrentaram alguma dor de uma perda, né, por conta dessa pandemia, ficam aqui os meus sentimentos, a minha força, e espero que todos nós superemos o quanto antes, né, esse grande desafio que a gente enfrenta como humanidade, né? E, de fato, esses desafios todos trouxeram consigo algumas justificativas, né? E a ideia do webinar, claro que a vigilância ela pode ser usada também por empresas, né? Basicamente, muitas empresas usam dispositivos de vigilância dentro de suas instalações, mas o enfoque nesse webinar é justamente trazer o que os governos, diante desses desafios impostos pela Covid, o que esses governos começaram a utilizar de dispositivos de vigilância para, alegadamente, combater o Covid-19. De outro lado, quando a gente vê a utilização de um monte de dispositivos nesse contexto de vigilância, a gente fica, como um ser humano, exposto a uma questão de privacidade, né? Então, é uma tecnologia muitas vezes invasiva, e que traz consigo, naturalmente, uma preocupação da exposição da privacidade de um indivíduo, que pode, num caso, ser monitorado 24 horas, para onde vai, para onde foi, que site que acessou, o que ele comprou, que e-mail, e aqui nesse contexto da pandemia, se ele tem algum sintoma relacionado à doença ou não, e tudo isso num cenário que ele ainda não compreende se de fato ele deu o consentimento dele ou não, ou qual a extensão da utilização desses dados. Então, se coloca um pouco
esse confronto, vamos dizer assim, entre segurança e privacidade. De um lado, a gente entende o quanto é necessário e justificável uma série de medidas que vêm sendo adotadas justamente para combater esse vírus, mas a gente não pode perder de vista a questão da privacidade como indivíduo. Isso também é muito importante. E a gente tem que, basicamente, chegar num equilíbrio entre a segurança e a privacidade. Eu não entendo que eles são excludentes, né? Não existe um trade-off. Eles são, de fato, complementares, mas desde que se alcance um equilíbrio. E daí muito da importância da LGPD para ajudar na construção desse mesmo equilíbrio. E, nesse contexto, como a gente fala da questão dos governos, né, e de alguns exemplos do que foi utilizado no exterior e também um pouco aqui no Brasil, eu divido com vocês esse exemplo da China, onde os drones guiados por policiais captavam imagens dos cidadãos e, através de microfones também instalados nesses drones, faziam todo o controle de idosos que estavam nas ruas, se a pessoa estava com máscara ou não. E até para dar um pouco da dimensão do quanto é invasiva essa tecnologia, esse dispositivo, né, um drone que está sobrevoando, que você mal vê, eu vou dividir um pouco com vocês esse vídeo, eu vou deixar ele rolando aqui, eu vou ficar até um pouco quieto, justamente para vocês perceberem como o drone vem e avisa as pessoas e chama a atenção delas pelo ar. Então, quer dizer, vocês viram aí que até o cachorrinho, coitado do cachorrinho, ele ficou assustado também com esse drone, fazendo uma série de advertências, né? A policial, no último comentário, fala que, inclusive, os deuses devem utilizar máscara. Então, de fato, a gente percebe o quanto o cidadão fica exposto a um dispositivo dessa natureza. Mas não foi só na China, a utilização de drones vem acontecendo em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Algumas cidades começaram a utilizar drones que têm a capacidade, né, eles têm a tecnologia de câmera térmica e, ao mesmo tempo, de reconhecimento facial, para poder identificar se a pessoa está utilizando também as máscaras, é claro, mas ele vai além e consegue identificar a temperatura corporal, se a pessoa tem um estado febril ou não, e até mesmo identificar se a pessoa está tossindo ou espirrando, que são sintomas normalmente também associados ao Covid. E aqui também é um vídeo bem curtinho, mas também dá para ter essa dimensão do controle que é feito através do dispositivo, no caso aqui o drone. Vocês veem aqui as pessoas todas passeando nas ruas, mal sabem que estão sendo às vezes monitoradas, e tem esse dispositivo acompanhando por onde elas vão, né? Eu até peço desculpas aqui, eu queria mostrar para vocês justamente esse cidadão aqui. Ele fala da temperatura, né? Existe a informação aqui da temperatura corporal e que a pessoa está tossindo. Então, é nesse nível de detalhe que esse dispositivo identifica qualquer sintoma associado ao Covid, e o cidadão, portanto, fica exposto a esse tipo de dados sensíveis nas mãos dos policiais, né? Então, aqui, olha só a altura que fica, muitas vezes, o drone, a pessoa mal sabe que está sendo monitorado. E, agora sim, a Rússia também
inclusive para justificar, logo no começo da pandemia, aquelas questões das pessoas que vinham de países onde o contágio era enorme já e que, portanto, quando regressavam às suas casas tinham que fazer uma quarentena obrigatória. Isso aconteceu na Rússia também, mas além deles recomendarem, eles controlaram através de câmeras, né? Se fala na utilização de mais de 100 mil câmeras, entre câmeras instaladas próximas, inclusive, às residências desses indivíduos que foram monitorados e que tinham, por exemplo, que cumprir a quarentena obrigatória, mas também câmeras que estavam interligadas no sistema de trânsito da Rússia ou outros sistemas do governo. E o interessante aí é que o sistema acabou identificando 200 indivíduos que violaram a quarentena, e as consequências lá na Rússia são gravíssimas, né? Pode chegar até a uma pena de 5 anos de prisão a pessoa que violou a quarentena. E no caso, as câmeras, né, esses dispositivos de vigilância, acabaram sendo utilizados nesse contexto para poder penalizar e eventualmente abrir processos contra essas pessoas que podem eventualmente levá-las à prisão. E aqui, inclusive, o Putin, né, está de costas, ele eu acho que é reconhecível até de costas, e ele está junto do ministro, e eles monitoram gôndolas do supermercado, mas ao mesmo tempo eles estão vendo se algum indivíduo violou a quarentena ou não. E claro que existem alguns argumentos que falam até que é para verificar o abastecimento, se continua regular ou não o supermercado, mas o fato é que essa tecnologia ela foi usada para controlar o cidadão russo. E em Singapura, o governo lançou um aplicativo chamado Trace Together. Esse aplicativo instalado no smartphone, ele trabalha com um sinal de Bluetooth, e o Bluetooth, basicamente, ele vai registrando o outro celular que se aproximou, a outra pessoa que esteve próxima daquele dispositivo, e com isso vai fazendo um tracking, né, um rastreamento por onde aquela pessoa passou. E quando alguém é diagnosticado com o vírus, os médicos podem olhar esse histórico, né, de interações, como a gente fala aqui, ou seja, por onde ela passou, com quem ela interagiu, ou próximo de quem ela esteve, ou locais que ela esteve. E a partir desse momento que isso é identificado no aplicativo, também as pessoas são notificadas e aí, às vezes, alertadas de que, por exemplo, tiveram contato próximo com algum portador do vírus. A Alemanha, agora, também criou um aplicativo muito parecido. A Alemanha, que tem um histórico de proteção de dados muito forte, um respeito que essa cultura já vem de longa data na Europa como um todo, mas sobretudo na Alemanha. Mas mesmo assim, o que a gente tem acompanhado no noticiário é que a adesão tem sido grande. Então, não só em Singapura, mas também na Alemanha, e imagino que outros países também vão seguir esse exemplo, tem se utilizado um aplicativo para esse tipo de monitoramento por onde a pessoa transitou. E na Coreia do Sul, eles fizeram um combo, né, vamos chamar assim. Eles usaram câmeras, smartphones através de GPS, né, do geoposicionamento, da geolocalização, e transações com cartões de crédito. O governo controla, através desses dispositivos, o local e o horário por onde transitaram as pessoas infectadas. E, basicamente, eles usaram as informações para impor uma determinada quarentena ou até mesmo esterilizar os locais. No exemplo que a gente traz aqui, a gente se refere ao paciente 23, né, e ali constam os locais por onde ele passou. E o horário, então aqui a gente vê nitidamente que ele passou por 2 hospitais, né, um hospital, uma clínica, depois ele passou por um hotel, e depois ele foi ainda numa loja de conveniência, né, no 7-Eleven. E tudo isso traqueado pelo governo coreano. E o detalhe é que essas informações podem ser acessadas por qualquer pessoa na internet. Então eu trago aqui até um exemplo desse site, o coronamap.live, e quem tiver curiosidade pode ir lá consultar, vai encontrar dividido por cidades, por províncias, e vai no detalhe de cada paciente, por onde passou. Então, isso deixa bem claro o quanto fica exposta, né, a pessoa nesse tipo de monitoramento. E, no Brasil, a gente também não ficou para trás na utilização de dispositivos de vigilância. Já tem estações de metrô equipadas com câmeras térmicas, muito parecido com aquele drone, né, dos Estados Unidos, e que tem essa possibilidade, portanto, de identificar a temperatura corporal, e também, ao mesmo tempo, tem a tecnologia de reconhecimento facial, onde se identifica se a pessoa está com máscara ou não.
Se fala, inclusive, que esse dispositivo é capaz de monitorar 2.000 pessoas por minuto. E aqui vocês veem na própria foto que quando aparece o sinal verde é de que a pessoa está com a máscara, o sinal amarelo quando ela está sem máscara, e aí ali ao lado consta também a temperatura. E o que a gente tem de informação é que o metrô de São Paulo já iniciou testes também na estação da Sé, e a orientação é de que as pessoas que forem identificadas com estado febril não poderão embarcar no metrô e poderão ser levadas por um funcionário do metrô a um posto de saúde mais próximo, dependendo do estado de saúde daquela pessoa. Então, de novo, né, você acaba tendo até uma situação de impedir o embarque, de impedir o trânsito de uma pessoa com base no sistema de vigilância que a monitorou e que ela mal se deu conta, porque provavelmente ela passou na catraca e mal imaginava que existia uma câmera ativada com esse tipo de tecnologia. O que a gente tem de conhecimento é que já há em operação em Salvador uma tecnologia idêntica a essa aqui da foto. E, além disso, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do Estado de São Paulo firmaram convênios com operadoras de telefonia para identificar os índices de respeito à quarentena, né? Então, quando a gente acompanhava no noticiário, porque São Paulo atingiu 55% ou 40%, enfim, esses índices percentuais, eles foram medidos com base nos dados que foram compartilhados entre esses governos e as operadoras de telefonia, né? E nesse contexto eu destaco aqui que o smartphone, de fato, é considerado por muitos o instrumento de maior vigilância possível, porque você com ele, e hoje a gente não vive, né, sem smartphone, para qualquer lado que a gente vá, para todas as nossas atividades, e cada vez mais a gente é dependente desse aparelho, mas ao mesmo tempo ele mostra por onde você passou, e você, portanto, consegue reconstruir todo um histórico do que a pessoa faz, as atividades que ela desempenha, se ela teve em um determinado bairro ou não. E é claro, e eu abro esse parênteses, o governo, tanto o governo da Prefeitura do Rio de Janeiro quanto o governo do Estado de São Paulo, eles afirmam que eles tiveram acesso a dados que eles não saberiam identificar os indivíduos, que são os chamados dados anonimizados, mas, de fato, esses dados são de pouca credibilidade, acreditar mesmo que é impossível não identificar determinado indivíduo. Conceitualmente, o dado anonimizado, ele não só não permite identificar de quem se trata, como também impediria a reidentificação. Então, ele nasce, vamos dizer assim, como um dado pessoal ou um dado sensível, mas existe um tratamento que é feito nesse dado para evitar que se identifique a pessoa. Então, eu vou ter alguns dados de gênero, da idade, mas eu não sei exatamente que é o indivíduo A, ou B, ou C. E, inclusive, se utiliza muito a tecnologia de mapa de calor para não saber exatamente quem são os indivíduos, mas saber se aquela região teve uma concentração maior ou menor de pessoas. Ou seja, além de não identificar, portanto, teria que ser irreversível essa reidentificação. Mas o bem da verdade é que existem muitas dúvidas, e aí eu tenho vários colegas que são profissionais de TI, e os quais eu admiro demais, e a gente sempre está papeando sobre o assunto, mas, de fato, existe muita dúvida se existem técnicas, se existe tecnologia suficiente para evitar que não seja reversível esse processo de identificação, né? Que, de fato, exista um dado 100% anonimizado e que não possa resgatar e voltar a identificar determinado indivíduo. E essas dúvidas acabam sendo reforçadas por um estudo recente, publicado pelo Financial Times, que aponta que os titulares dos dados supostamente anonimizados podem ser reidentificados em 99,98% dos casos, através da aplicação de 15 características demográficas: idade, profissão, gênero, estado civil. Então, vamos exemplificar aqui. Eu tenho uma pessoa que eu sei que é do gênero masculino, que tem uma idade de 44 anos e que tem um estado civil de solteiro. Eu começo a juntar essas informações, no primeiro momento, isoladamente, a informação do gênero, a informação da idade, a informação do estado civil, por si só, não me revelam de quem se trata. Não me revelam quem é essa pessoa. Mas quando eu começo a juntar as informações, de fato, é possível, sim, a reidentificação, e essas informações a gente sabe que estão aí disponíveis, né, com
uma série de dispositivos eletrônicos que acabam coletando essas próprias informações, e por isso, esse argumento dos governos que usam dados anonimizados é um argumento bastante discutível. E, em cima dessa questão, né, vale a pena a gente trazer um pouco do que seriam os riscos, porque a gente está falando muito aqui do que são os dados pessoais, o que são os dados sensíveis, os dispositivos de vigilância, mas, na prática, afinal, quais são os riscos? Né? Eu destaco aqui dois principais pilares, aí, dois temas que chamam muita atenção, que o primeiro é a possibilidade da utilização por governos autoritários, né? Não só governos autoritários, mas também de membros desse governo, né? Pessoas que integram esse governo e que têm acesso a esses dados e que podem utilizá-los para segregação, para promover perseguições políticas, raciais, religiosas, de gênero, né? Voltando no passado, e quando a gente nem tinha essa informação tão ampla, né, através dos dispositivos eletrônicos, mas voltando num momento muito triste da humanidade, talvez um dos momentos mais tristes da nossa história, existe a notícia de que a Holanda, né, nos anos, já antes aí dos anos 40, já utilizava base de dados e censos para identificar as religiões dos habitantes ali da Holanda, dos moradores do país. Então, eles tinham lá toda a informação de que existiam os católicos, os muçulmanos, os judeus. E, infelizmente, quando o nazismo tomou frente e acabou, né, causando essa ferida enorme que a gente tem como humanidade, né? Mas, de fato, quando os nazistas ascenderam ao poder, eles, quando invadiram a Holanda, eles tiveram acesso a essas informações, a esses censos de religiões, e perseguiram os judeus, evidentemente, e não à toa, a Holanda é onde houve a maior dizimação de judeus, por conta justamente desse acesso aos dados que o governo, né, no caso representado aí pelo nazismo, acabou tendo acesso. E, num tempo mais presente, a gente tem informações até de que Hong Kong, eu acho que todos aí acompanharam vários protestos, né, surgindo nos noticiários. Hong Kong também, o governo utilizou muito esse tipo de dados, esse tipo de acesso através da vigilância, para entender quem estava participando de um protesto, quem não estava. Então, é uma situação muito delicada, né? A gente pode pensar também que existem países onde ainda o homossexualismo é crime, então podem ser usados esses dados para fazer perseguições, promover segregações por questões de gênero. Então, todos esses cenários são muito preocupantes. A gente sabe também de perseguições religiosas hoje ainda existentes na Turquia, na própria China existe um problema muito sério com os muçulmanos, né? E aí, de fato, o governo chinês também monitora de perto esse espectro da sociedade, né, essa parte da sociedade chinesa, e de fato, fica essa questão em aberto de entender que, se de um lado é justificável a utilização desses dados no combate à pandemia, ao combate ao vírus, a gente tem que ver o outro lado também do que ele apresenta de risco ao cidadão, e aqui traduzido justamente na utilização arbitrária, né, desses dados, e você acaba podendo ser vitimizado por isso. Inclusive, existem algumas organizações humanitárias, né, instituições vinculadas aos direitos humanos, e que vêm orientando as pessoas que participam de protestos a não levarem seus smartphones. Então, isso é muito complicado, né? As pessoas começam, então, até ter uma visão, imaginam que tem uma concentração de pessoas, mas que não é necessariamente o que está ali, porque muitas delas acabam não indo com o seu smartphone para evitar de serem identificadas, tamanha a gravidade e a repercussão que isso pode gerar na vida de uma pessoa. E, de outro lado, né, além da utilização arbitrária, também a questão dos vazamentos dos dados. Né? O vazamento de dados é um tema muito delicado, e a gente sabe, e a lei traz uma série de imposições de medidas técnicas, organizacionais, de que tem que ser adotados por empresas e órgãos públicos também, para tomar cuidado para evitar esse vazamento dos dados, porque, de fato, uma vez que esses dados vazem, essas informações podem ser usadas para fins comerciais, elas podem ser usadas para fins ilegais,
Imagine uma pessoa que tem acesso a um dado de saúde delicado, né, acaba sabendo que aquela pessoa tem alguma enfermidade, que não quer dividir com ninguém, e ela começa a extorquir a pessoa com base nessa informação, né? E também aqui trazendo um exemplo concreto, e isso acontece aos montes, a própria questão do estelionato, dados que são vazados, e as pessoas, os estelionatários, né, acabam se valendo desses dados para ativar linhas de celulares, internet, em nome da pessoa que nem sonha que tem um celular vinculado ao nome dela e que foi criado por um estelionatário que, de fato, acabou usando essas informações, esses dados vazados, para poder ativar uma linha, enfim, uma internet ou qualquer outro tipo de serviço. E por isso, né, até em cima do que a gente falou um pouquinho sobre a questão do smartphone como um dispositivo de vigilância contínua e dos riscos que ele apresenta, até de uma perseguição através da vigilância contínua, né, dos governos, voltando um pouquinho no tempo também, tem um caso que é um caso emblemático do cidadão alemão Maut Spitz, um político alemão, e que ele pediu acesso em 2009, ele pediu à Deutsche Telekom, que é uma operadora de telefonia local, uma operadora hoje privatizada, mas ainda com parte do capital do governo alemão, e essa companhia, quando prestou as informações, e o cidadão teve que ir até a justiça para conseguir obtê-las, e a Deutsche Telekom apresentou informações referentes a 5 meses do que havia de registros da utilização do smartphone desse político alemão. E ao longo de 5 meses, apenas 5 meses, eles tinham registro e rastrearam a atividade mais de 35 mil vezes. O vídeo também aqui ele é curtinho, mas ele mostra um pouco a ideia de que é você com um aparelho de celular no teu bolso e como isso vai mostrando, olha só o mapa, ele indica para onde a pessoa foi, se ela foi para a rua A, para a rua B, se ela foi para outra cidade. O tempo todo aqui você vê que está sendo monitorado o cidadão. Então imagina isso na mão de um governo autoritário que pode enxergar um adversário político por onde ele passa, para onde ele foi. Aqui até tem a informação que ele teve num protesto contra armas nucleares, que ele recebeu 6 chamadas, que ele fez 24 chamadas, que ele recebeu 32 mensagens. Então é um nível de detalhe que realmente preocupa e a gente tem que estar muito consciente para justamente não ser vítima desse tipo de monitoramento que é realmente pesado e que afeta muito os nossos direitos de privacidade. E aqui, trazendo, como eu falei, um pouco, não só os governos, mas também membros, né? A foto aqui não é do cidadão, objeto do exemplo, na verdade essa foto é de uma série, né, que eu acho que muitos conhecem, a You, ou Você, e não vou dar nenhum spoiler aqui para quem não conhece a série, mas essa pessoa basicamente é um stalker, né, como a gente fala, ele fica monitorando a vida das vítimas dele através de redes sociais e outros tantos dados disponíveis hoje na internet. E de fato a gente vê que a ficção também está na realidade, né? Acaba virando realidade, porque em 2007 um agente especial do Departamento do Comércio dos Estados Unidos foi indiciado, usou um banco de dados do governo local para rastrear os padrões de viagem da ex-namorada e da família. E antes de ser pego, se constatou que ele utilizou esse sistema de maneira ilegal ao menos 163 vezes. Então, isso dá uma dimensão do quanto fica exposto, quanto a pessoa fica exposta quando esses dados são manipulados por pessoas que não têm boas intenções. E quando a gente falou também do vazamento, recentemente, essa matéria aqui é de julho, houve na cidade de Arapongas, no norte do Paraná, o vazamento de nomes das pessoas que teriam sido infectadas, né? De fato, foi divulgada uma lista na internet, até agora estão se apurando quem que teria feito essa divulgação ilegal, mas curioso é que essa lista ela foi descoberta porque uma das pacientes recebeu uma ligação de uma amiga perguntando, e aí, como é que está a tua saúde? E ela achou estranho, falou, mas ninguém está sabendo aqui que eu estou com o Covid, mas aí, de fato, como o nome desta pessoa estava na lista, que ficou disponível na internet, acabou que a amiga ligou e aí ela soube da lista e a própria prefeitura, né, revela que essa pessoa acabou se sentindo constrangida pela exposição. E aqui eu falo um pouco também para quem está nos assistindo e que trabalha muito com temas, né, de políticas públicas.
esse tipo de situação é muito complicada, porque quando um cidadão começa a perder a confiança nos seus órgãos públicos, de que esses dados podem vazar, de que é melhor ele não informar, de que é melhor ele não fazer parte dessa base, etc. Isso tudo vai dificultando uma boa execução de política pública, uma política adequada, porque as pessoas começam a omitir dados e começam a ter medo de falar alguma coisa que aí o governo não vai ter como trabalhar, como criar uma política própria, específica, para atuar em determinado assunto, em determinado tema, porque os pacientes começam a ficar desconfiados e, de fato, acabam não compartilhando essas informações com os órgãos governamentais, e por isso também é que a gente provoca um pouco essa discussão de reflexão, não só do cidadão, mas também desses órgãos públicos, para que demonstrem e passem essa confiança, porque uma vez que eles tenham dados mais apurados, eles possam fazer e executar políticas de uma maneira mais adequada e que ataque de frente o problema e que evite, portanto, que as pessoas tentem desviar a atenção desses mesmos órgãos e o órgão trabalhar com informações não tão apuradas, né? E por isso que a gente traz essa discussão também da importância de uma legislação da proteção de dados pessoais, no caso aqui do Brasil, da LGPD, para justamente evitar, ou se eu não consigo evitar, minimizar os riscos, falo aqui para os meus colegas de compliance, gente que fala muito da mitigação, desses riscos, de violação aos direitos de privacidade ou da não discriminação, e que tem como consequência assegurar a integridade física e mental do indivíduo, E, de novo, aqui, aquela questão que eu falo, que para mim não é um conflito, esse conflito é aparente, não existe um conflito de segurança e privacidade, é possível ter os dois. De novo, a LGPD vem para ajudar nesse equilíbrio, trazendo uma série de obrigações que as empresas, que os órgãos públicos têm que adotar, e com isso a gente saber exatamente para que estão sendo usados aqueles dados, de que maneira, com que finalidade, se esses dados vão continuar na base do governo ou não após o término da pandemia, e não só depois da pandemia, mas como um todo, nos cenários futuros que a gente tem, que de fato esses temas, tanto da segurança e privacidade, encontrem um equilíbrio de trazer um benefício, claro, para a sociedade da utilização de um dispositivo, como a gente trouxe aqui alguns exemplos, mas também não deixar de lado, não esquecer a privacidade, um tema tão caro, um tema tão importante para cada pessoa. E, curiosamente, na América Latina, apenas o Brasil e Cuba ainda não têm uma legislação específica em vigor. Então, realmente é curioso, porque o Brasil está muito atrasado no tema. Uruguai e Argentina, por exemplo, nossos irmãos aqui do Mercosul, e eu tenho aí colegas meus que são desses países, e lá, tanto a Argentina quanto o Uruguai são reconhecidamente países que têm legislações muito fortes, muito importantes de proteção de dados pessoais. E por isso é importante que o Brasil siga também o exemplo desses irmãos sul-americanos e, claro, latino-americanos também, e faça essa lei logo entrar em vigor e as pessoas tenham a consciência da sua importância no dia a dia. E essa consciência no dia a dia é um pouco do que eu quero trazer de reflexão maior para todos aqui que estão nos assistindo, que é ganhar uma maior consciência, entender, porque existe uma falsa impressão que as pessoas sabem exatamente os dados que estão compartilhando, que sabem exatamente o que vai ser feito com aqueles dados. Então, quando uma pessoa vai numa farmácia e passa um CPF, ou então quando ela faz um cadastro num site do governo, ela tem essa falsa impressão de que ela sabe exatamente para que vai ser usado. Mas a bem da verdade é que ela não tem como saber. E se não tem uma lei que estabeleça alguns limites, alguns parâmetros, alguns requisitos para essa utilização, ela fica exposta a uma situação muito delicada. Então é muito importante, e eu convido a cada um aqui a reconhecer essa autodeterminação informativa. Eu, como um titular do meu dado, ninguém é dono do meu dado. Muitos governos acabam agindo como se eles fossem os donos dos dados. Não são. Empresas também agem dessa maneira. Não são. Nós é que somos os titulares desses dados. E, em cima desse cenário, vamos chamar assim, desse empoderamento, e que traz a ideia dos direitos que a gente chama de direitos arco,
que também, em maior ou menor medida, com dentes mais ou menos afiados, estão ali previstos na LGPD, existem outros, é claro, mas esses eu diria que são os principais, e os direitos arco que se dividem em acesso, eu tenho o direito como cidadão de saber, acessar e entender que dados você tem a meu respeito, né? O direito à retificação, né, um eventual dado que esteja equivocado e eu tenho direito a corrigir, e também o direito ao cancelamento, né, como eu citei aqui a questão da pandemia, uma vez terminada, eu quero que meus dados sejam apagados, então eu tenho o direito, por exemplo, no caso, olha, eu não quero mais que esses dados constem nessa base, por favor, apague, cancele. E a oposição. E a oposição aqui, é claro, quando a gente está falando de um tema de segurança, né, pública, na questão de saúde, né, uma segurança de saúde, muitas vezes a lei mesmo não vai exigir que haja um consentimento, né, para tutela da vida, para proteção da vida, esse bem maior, o governo vai falar, olha, a lei não me obriga a pedir o consentimento. E é verdade. Mas ainda que eu não tenha que dar o consentimento, é importante que, como cidadão, o governo, e a lei traz essa série de obrigações, que o governo me fale o que está sendo feito com esses dados, até que ponto eles vão ficar armazenados ou não, né? E se a finalidade está sendo respeitada. Então, imaginem vocês que eu coleto dados sobre o argumento de combate ao Covid, esses dados continuam ali armazenados e, posteriormente, acaba desviando a finalidade. Né, seja uma finalidade até mesmo dentro da lei, mas que eu não consenti, que eu não autorizei, que eu não imaginava que ia ser utilizado daquela maneira. Eu imaginei que ia ser utilizado só para o Covid, por exemplo, o combate. Então, é muito importante o estabelecimento desses direitos arco no Brasil, para que a gente tenha o controle, para que também a gente saiba a quem reclamar, muitas vezes. Né, porque, de fato, você vê lá o metrô, você vê a questão dos operadores de telefonia, mas eu não sei exatamente a quem que eu posso reclamar, se eu estou confortável, se eu não estou confortável, a quem que eu peço informações. Então, isso tudo somado, é muito importante para a gente poder ter uma legislação que nos assegure a nossa privacidade, sem perder de vista, claro, esse combate, esse desafio que a gente tem com o Covid-19. E tamanha a importância do tema, chamou a atenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma corte que é importante dizer aqui que o Brasil é um país signatário, o Brasil aceita, né, a autoridade da corte, e a corte trouxe uma recomendação recente, de abril de 2020, né, justamente trazendo esse equilíbrio que deve existir, essa ampla informação que os governos têm que prestar. Então, a recomendação fala, basicamente, que caso sejam utilizadas ferramentas de vigilância digital, né, para conter a expansão da pandemia, acompanhar as pessoas afetadas, que deve ser extremamente limitado, que deve ter a finalidade própria somente para isso mesmo, que eu tenho que proteger rigorosamente os direitos individuais, o princípio de não discriminação, tudo aquilo que a gente já vem falando ali um pouquinho, nos exemplos que a gente trouxe, na questão da segurança e privacidade, né, nesse equilíbrio que tem que se encontrar, e que os estados devem divulgar as ferramentas que estão utilizando. Então, muitas vezes, as pessoas às vezes estão sabendo aqui, nesse webinar, da utilização dessas ferramentas. Então, é importante que haja campanhas de conscientização, né, mecanismos de supervisão que possam, de fato, trazer amparo para qualquer cidadão que tenha ou sinta que teve o seu direito violado, e também mecanismos para que haja denúncias, reclamações nesse sentido. Então, é uma recomendação muito importante e que serve também como um guia, vamos chamar assim, para os próprios governos seguirem nesse contexto da vigilância dentro da pandemia. Mas também, não só a Corte Interamericana, mas um órgão importantíssimo aqui do Brasil, o Comitê Gestor da Internet, divulgou uma nota pública também muito recentemente, em maio deste ano, onde também ela chama a atenção da preocupação das medidas de rastreamento, e no item 6 aqui ela fala expressamente que na utilização de aplicativos, no caso de corona, que deve ser previamente informado a todos, de maneira ostensiva, observando os princípios estabelecidos em lei, né? Até há a menção aqui à própria lei da LGPD, que é essa 13.709 de 2018, e que seu uso não deve se prestar à discriminação de qualquer segmento da população. Então, de novo, é mais um reforço, mais um alerta
da importância do bom manuseio, do adequado manuseio, e mais do que tudo, que essa lei ela venha justamente para amparar esse tipo de situação e que estabeleça regras claras nesse sentido. E, justamente, né, aí vem a dúvida, eu falo, mas como é que está essa questão da vigência da LGPD? Como é que está isso no Brasil? Pois é, a lei ela já tem 2 anos, né, ela completa 2 anos no dia 14 de agosto desse ano, ela vai já fazer 2 anos, mas até agora ela não entrou em vigor. Existia a previsão inicial de que ela entraria em vigor agora, no próximo dia 16 de agosto, mas isso foi modificado através da medida provisória 959 de 2020, e o início foi estabelecido através dessa medida provisória a partir do dia 3 de maio de 2021. Ou seja, a partir de 3 de maio de 2021, empresas, órgãos públicos terão que estar adequados, né, e respeitar as normas da LGPD, adotar as medidas ali previstas, sob pena de serem penalizados, responderem ações e também serem sujeitas a sanções administrativas. E o curioso é que também por força de uma outra lei que alterou a vigência específica de sanções administrativas, hoje a ideia é de que essas sanções só passarão a ser aplicadas a partir do dia 1 de agosto de 2021. E é curioso porque você tem uma lei entrando em vigor em maio, mas as sanções administrativas dela previstas 3 meses depois somente, né? E, ao mesmo tempo, e é importante a gente ter isso em vista, não é o objeto do webinar de hoje, a gente não entra no detalhe da questão de todos os aspectos da LGPD, né? Mas a própria lei ela prevê não só as sanções administrativas, como a possibilidade de ações indenizatórias. Então, a partir do momento que ela estiver em vigor e um cidadão sentir que teve seu direito violado, ele vai poder entrar com uma ação de indenização, né? Independente de uma sanção administrativa ser aplicada ou não, que basicamente é uma sanção aplicada por um órgão regulador, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também que é um órgão que ainda está sendo estruturado, mas assim, o fato de as sanções entrarem em vigor posteriormente, pouco importa. A partir de maio de 2021, né, a princípio pelo menos é o que está hoje previsto, as empresas e governos terão que estar adequados, sob pena de ter que responder, por exemplo, ações de indenização e eventualmente até ações criminais. E a questão que eu falo é que o Brasil não é para amadores, né? Se não me engano, a frase é do Tom Jobim, eu não tenho agora certeza, mas de fato não é. A gente tem que estar o tempo todo acompanhando aí os movimentos da legislação. A medida provisória ela tem uma previsão própria de que ela tem que ser convertida em lei em 120 dias, né? E criaria uma situação curiosa, que caso não haja essa conversão em lei, voltaria a esse prazo original da entrada em vigor agora, ainda esse ano, a partir do dia 16 de agosto. Mas, a princípio, existe um esforço, me parece, do Congresso como um todo para que vingue essa medida provisória e, portanto, a partir de 3 de maio, a gente teria a LGPD finalmente em vigor no Brasil. E, para fechar, eu trago aqui o resultado. Eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, né, até aproveitando um pouco o tema do webinar, e perguntando se em tempos de Covid, se você é a favor da utilização de drones para monitoramento de cidadãos no Brasil. Eu confesso que, num primeiro momento, eu imaginava que as pessoas, a grande maioria, iam ser a favor, mas, de fato, acabaram aí, a maioria acabou votando como não. Então, eu acho que isso também capta um pouco, né, esse sentimento também, e eu fico feliz com essa conscientização, né, de que a pessoa comece a entender o quanto é importante os seus dados pessoais, os seus dados sensíveis, e que ela não quer se ver sujeita a um monitoramento, ou ao menos um monitoramento sem regras. Eu até tenho um amigo que fez um comentário muito pertinente, que ele fala, olha, eu até sou a favor, mas desde que haja uma regulação, né, de que haja um marco regulatório. E, de fato, eu dou muita razão a ele, porque é realmente o cenário que se apresenta. É isso, é o que eu queria passar um pouco com vocês. Agradeço de novo muito a atenção de todo mundo. Eu destaco aqui, quem quiser ver um pouquinho no meu perfil do LinkedIn também, o QR Code aqui, basta aproximar a câmera do celular que você vai ter acesso ao meu perfil. E também eu deixo aqui o meu e-mail. E, claro, fico à disposição de todos. E agora eu vou voltar a palavra para o Rodrigo. E, de novo, muito obrigado aí pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo.
Ô, Davi, tudo bem? Parabéns aí pela apresentação, obrigado. Viu? Fantástico. Parabéns, Davi. Vamos lá, muito bom. A gente sempre conhecer um pouco mais, né, sobre os temas em geral, e falando sobre LGPD é um tema novo, né, bem novo mesmo, né, acredito que as pessoas também estão procurando saber um pouco mais, né, dessa temática. A lei vem de uma forma muito abrangente, né, vou aproveitar até para fazer uma pergunta. Eu sei que a lei é aplicável para diversos segmentos das empresas, para todo tipo de negócio, né? Inclusive para bancos, né? Que é o meu caso. A pergunta você falou um pouquinho ali de sanções, mas eu queria explorar um pouco mais, Davi. Se a empresa não se adequar corretamente aos itens ali da legislação, quais são as consequências reais que podem acontecer ali, ou para a empresa ou para os seus sócios, né? Porque a gente está falando ali que o prazo máximo ali é agosto. A partir de agosto do ano que vem já está vigente a questão das sanções. Se você puder falar um pouquinho para a gente. Claro, Rodrigo. Obrigado, acho que é uma excelente pergunta. A questão das sanções, existem algumas possibilidades, né? Uma delas, por exemplo, quando eu falo de empresas, a lei prevê que existe a possibilidade da aplicação de uma multa de até 2% do faturamento, e não só de uma única empresa, caso seja um grupo de empresas, do faturamento de todo o conglomerado, né, limitado essa multa a 50 milhões de reais. E detalhe, é por infração, né? Então, às vezes a pessoa tem a ilusão de, não, é por infração, quer dizer, caso venha uma violação no dia 10, uma outra no dia 30, eu poderia sofrer aplicações de multas nesse sentido. E, claro, com um limite de 50 milhões de reais, mas eu tenho certeza que qualquer empresa grande tem um faturamento que seria compatível com isso e pode se ver, às vezes, até com a atividade prejudicada se é aplicada uma multa desse montante, né? E mesmo as empresas menores também vão ter sempre que sofrer bastante caso tenham que pagar uma multa equivalente a 2% do seu faturamento. É claro que, além da multa, e até para órgãos públicos, existem outras situações, como a suspensão da utilização daquela base de dados, uma proibição, muitas vezes, da utilização dessa base de dados, ou outras vezes que você tem que publicar em jornais de grande circulação ou na internet dizendo que houve um vazamento. Enfim, é uma série de sanções que podem ser, de fato, impostas e que as empresas e órgãos públicos vão estar bem preparados para evitar esse tipo de passivo, né, como a gente fala aí tecnicamente. Então, de fato, é um tema que preocupa, e as empresas têm que estar atentas para essa implementação da LGPD estar adequada nos seus ambientes de negócio. Os próprios órgãos públicos também têm que empreender todos os esforços nesse sentido para evitar qualquer penalidade. E como eu falei, não só a questão das sanções, mas existem, independente das sanções entrarem em vigor, a possibilidade de uma ação de indenização. Então, de fato, é um tema que chama muito a atenção e que as empresas têm que olhar com muito cuidado e os órgãos públicos também. Legal, Davi. Isso aí. Eu vou fazer uma pergunta também. Eu fiquei impressionado como nossos dados estão vulneráveis aí, né? Acho que todo mundo que estava assistindo aí foi um papo leve, eu acho que trouxe muito para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, né? A gente vê que qualquer situação você pode estar expondo seus dados aí. E o Rodrigo comentou aí sobre empresa, sobre banco, a gente falou sobre faturamentos grandes. Em relação a pequenas empresas, as sanções que podem ser aplicadas são as mesmas também, Davi? E isso a gente está sujeito a ter problemas tanto com o órgão fiscalizador quanto com pessoas que se sintam violadas. Então eu posso, em qualquer tipo de empresa, num condomínio, num shopping center, estar sujeito a esse tipo de sanção. E é um processo, eventualmente. Também, muito boa pergunta. Inclusive, você citou agora a questão do condomínio, né? Hoje é muito comum o acesso por biometria, né, dos condomínios. Sim. Então, a pessoa põe lá digital, né? E, de fato, esse dado fica ali no arquivo do condomínio. Mas, sim, o condomínio vai ter que se adequar. É claro, o órgão regulador, no caso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela vai levar em consideração a tua estrutura, mas, sobretudo, também o seu esforço. Então, independente de você ser pequeno, médio ou grande, é importante que você demonstre, que você documente, que você vem fazendo esforços de atender a lei,
né? E com certeza tudo isso vai ser pesado, vamos dizer assim, para poder chegar numa fixação, ainda que seja aplicada uma multa, que ela seja proporcional, considerado que você fez os esforços necessários, porque, de fato, aqui a gente fala até no compliance, né? A gente não tem como eliminar por completo todo e qualquer risco, mas eu devo fazer de tudo para minimizá-los. E mais do que isso, a LGPD me impõe que eu comprove que eu fiz tudo. Então, é muito importante, no compliance a gente fala documentar. Na LGPD é documentar, e o tempo todo documentando o que você vem fazendo, os treinamentos que você vem aplicando, né? E no caso das pequenas e médias empresas que têm recursos mais limitados, por exemplo, eles podem terceirizar, eles podem contratar, hoje a gente tem uma série de cursos online também, que acaba capacitando funcionários para lidar melhor, também isso se aplica a órgãos públicos. Então, independente do tamanho, de novo, e claro que vai levar em consideração a gente chama da proporcionalidade, né? E todo o esforço que foi feito por um pequeno, médio, um grande, mas todos têm que estar atentos e, de fato, atinge todos os setores, instituições financeiras, condomínios, todos estão abrangidos pela lei, e, inclusive até, eu vou falar aqui a respeito da questão, até pessoas naturais, pessoas físicas, que usem dados para fins comerciais também são sujeitas à lei. Então, imagina eu, representante comercial, representante de vendas, que tenha no meu smartphone, no meu notebook, dados de clientes, né? Não são dos meus amigos, são de clientes. Essa pessoa também está sujeita às penas da lei. É claro, de novo, a fiscalização, como vai ser, isso são outros temas, até a gente pode falar isso num outro debate. Mas também elas estão sujeitas. Então, sejam pessoas físicas para fins comerciais, sejam pessoas de direito privado, pessoas jurídicas de direito privado, empresas, né? Ou órgãos públicos, todos têm que se adequar à legislação. Legal, Davi. Está ficando cada vez mais claro aí para todo mundo, né? Eu vou ler aqui uma pergunta do nosso colega, o Clóvis. Eu vou ler a pergunta dele. Minha preocupação é se essa lei se tornar uma mina de dinheiro para alguns que terão condições de processar e continuar nos julgamentos. Como ficaria com isso, pois muitas empresas não têm condições de manter um sistema de segurança cibernética? Pois é, Clóvis, obrigado aí pela pergunta. Sem dúvida, uma observação importante. De novo, né, a gente sabe que os recursos são limitados, ainda mais nessa época de pandemia, a gente ouve muitas pessoas com dificuldades, até mesmo na questão da folha de pagamento, né, o instrumento mais básico, aí, o pagamento dos seus funcionários, quanto mais pensar em serviços adicionais. Mas o fato é que cada vez mais a gente tem ferramentas mais em conta, e a tendência é que o mercado vá tendo ferramentas mais acessíveis no passar do tempo, e o que vale mesmo é esse aprendizado que pode ser feito muitas vezes sem muito investimento financeiro, né? Eu acho que no caso do Clóvis, que o Clóvis, por exemplo, trabalha numa pequena empresa, ele pode conversar com os seus funcionários, com os seus colegas de trabalho, ele pode conversar com o pessoal de TI que tenha, ainda que seja um terceirizado, ver como eles podem, de alguma maneira, mostrar que estão dando os primeiros passos. E com certeza a autoridade reguladora vai entender e vai saber interpretar que eles estão dando esses primeiros passos, que eles querem melhorar, que quando tiverem mais recursos eles vão ainda aprimorar. Mas, de novo, hoje a gente tem uma série de mecanismos que, com custo baixo, a gente consegue fazer uma adequação inicial, com questões até de cibersegurança, de questões aí previstas na própria LGPD, em algumas normas de boas práticas também. Eu faço menção aqui no caso específico que o Clóvis mencionou da segurança de informação, a gente tem a ISO 27001. Eu convido aí quem tiver interesse no tema, leia a ISO 27001, já ajuda bastante a você compreender temas de segurança de informação básicos, como criações de senha, níveis de acesso, e que aí pouco investimento consegue também operacionalizar essa situação. E quando eu penso na ação indenizatória, também que o Clóvis, se eu não me engano, menciona a questão da possibilidade das ações indenizatórias e tudo mais, o fato é que hoje a gente tem como cidadão uma série de juizados especiais, onde não tem custas, onde barateou o acesso à justiça. A gente sabe que ainda não é o ideal, mas então a gente vai ter, de fato, cidadãos que, sem necessidade necessariamente de ter um advogado, vai acionar um juizado especial para buscar uma tutela, para buscar uma indenização que seja, e as empresas vão ter que estar atentas e saber administrar também esse passivo judicial caso ocorra. Boa, Davi. E tem uma outra pergunta aqui da Vera. Você comentou um pouquinho sobre a questão dos condomínios, e a pergunta dela é se há alguma recomendação para evitar a biometria. Só vou fazer um adendo aqui,
que, com relação à identificação das pessoas, a biometria é uma das formas mais eficientes que tem, né? Então, o que isso quer dizer? Que efetivamente garante que o Rodrigo é o Rodrigo e que no mundo todo não tenha outro Rodrigo. Então, o uso disseminado hoje, né, se dá por causa disso, né? Mas aí tem as implicações da LGPD. Então, passo a palavra para você, Davi. Perfeito. Vera, obrigado pela pergunta. É uma preocupação extremamente válida, mas não existe uma recomendação para não usar a biometria. Como o Rodrigo bem observou, é um instrumento importante para a segurança dos condôminos, né? Do acesso ao edifício, ao acesso até mesmo a um condomínio de casas, ou até mesmo escritórios, né? A gente hoje tem uma série que adotam já essa tecnologia. Então, pelo contrário, até quando a gente volta a falar da questão da segurança e da privacidade, do equilíbrio, é justificável que eu tenha uma preocupação com a segurança, ainda mais quando eu tenho os grandes centros, as grandes capitais. De fato, existe uma preocupação cada vez maior com a violência pública e o acesso a condomínios. A gente sabe de uma série de quadrilhas, né, que cometeram aí crimes contra condomínios, de roubos, de assaltos, enfim. Então, de fato, a segurança justifica a adoção desse mecanismo de identificação para saber, como você falou, Rodrigo, que é você que está entrando naquele edifício. Mas o que vem a LGPD dizer? Ela vai dizer basicamente, olha, é importante a segurança, mas faz o seguinte, na hora que você armazenar esses dados sensíveis, como são os dados biométricos, que você armazene da maneira adequada. Às vezes você coloca lá num pendrive, e que esse pendrive pode se perder e cair na mão que você não sabe de quem, que vai ter acesso a dados sensíveis dos moradores, né? Então, o que a lei vai provocar é você adotar medidas, mecanismos próprios para evitar que isso ocorra, né? E ainda que isso eventualmente ocorra, se você adotou todo o possível, como a gente falou, isso tudo vai ser levado em consideração, as medidas que você adotou até lá, para tentar minimizar esses riscos todos. Então seriam aí medidas de adequação dos condomínios, né? O cara não vai poder mais armazenar esses dados naquele computador que fica no pé do porteiro ali, né? Vai ter que dar se adequar também para poder estar atendendo aos requisitos e aos critérios da lei aí, né? Exatamente isso. Você falou bem, é muito difícil, ainda tem isso, né? A gente chega até lá um computador e às vezes é aquele desktop bem antigo mesmo, que eu lembro do 486, né? Que é um pouquinho mais velho que nem eu lembro do 486. E você fala, mas o que é isso? E está lá, né? Coletados digitais, coletado o rosto do morador. Isso é muito delicado. E, de novo, você não precisa de uma solução da maior tecnologia do mundo, mas existem mecanismos básicos que a lei traz e que a norma, como eu mencionei, a própria ISO 27001 também traz nesse sentido, que vale a pena você fazer essa leitura e ver como você pode adequar o seu condomínio, no caso da Vera, para não ter tanta exposição a esse risco do vazamento de dados dos moradores. Ótimo. Davi, aproveitando aqui, fala um pouquinho sobre o curso, quais os assuntos que serão tratados nesse curso, né? Se alguém se interessar, é bom ter essa informação desde já. Legal. Como o Marcel falou na introdução, né? Esse webinar acabou surgindo justamente por conta desse curso que a gente vinha conversando aí com vocês da Master Business School, e a ideia, como vocês colocaram, hoje foi mais um sobrevoo, literalmente, né? A gente fez um sobrevoo com drones aí, então foi um overview apenas, a gente não entrou no detalhe da lei. A ideia do curso é entrar no detalhe, né? Explorar todos os aspectos da LGPD, desde os conceitos que a gente tratou, claro, passa por isso, os dados pessoais, os dados sensíveis, mas também para entrar no detalhe de quais são as sanções, de quais são as obrigações, quais outros direitos o cidadão tem, além dos direitos ARCO, como a gente falou, além da autodeterminação informativa. Então, a ideia do curso é justamente capacitar a pessoa que acompanhar esse curso. Ela vai sair, a nossa expectativa é que ela saia entendendo ainda mais e compreendendo ainda mais a LGPD, ganhando essa consciência como cidadão, né? Então, porque muitas vezes eu vejo as pessoas abordando muito o aspecto das empresas e dos órgãos públicos, e muitas consultorias voltadas para isso, e muitos cursos voltados para as empresas, mas também a gente tem que olhar do lado do cidadão, né, que é o centro dessa norma, é o centro dessa lei. Então é muito importante que o cidadão tenha essa consciência, porque vai usar no seu dia a dia, não vai usar só na empresa, não vai usar só no órgão público que ela trabalha, mas também ela vai usar no seu dia a dia, ela vai cuidar dos seus familiares, quer dizer, ela vai, de fato, ter
consciência melhor do que essa lei determina, e a gente espera, então, que as pessoas saiam com essa capacitação, ainda que básica, é claro, mas elas vão ter todo o conteúdo da LGPD no detalhe, e a gente espera que todos gostem aí, que nos acompanhem também nesse curso mais detalhado. Muito bom. E até a oportunidade, né, Davi, da pessoa que fez o curso disseminar isso dentro da própria empresa, né? Ele pode ser um facilitador nesse sentido, né? Sem dúvida. Você usou a palavra-chave aí, que é o facilitador, né? Até o Clóvis lá, que tinha falado da questão da pequena empresa, né? É isso, quer dizer, se eu tenho uma pequena empresa, mas eu, de repente, tenho essa capacitação individual, e aí eu começo a passar isso para os meus colaboradores, né, para os meus fornecedores até mesmo, né, porque eu estou falando de toda uma cadeia de fornecedores também que se relacionam com essas empresas. Então, de fato, vai ficar muito mais fácil para a pessoa poder lidar com esses temas, se ela tiver essa própria capacitação, e mais ainda no caso dos pequenos empreendedores, porque, de fato, ele às vezes não tem um orçamento que o autorize ou que possibilite, né, a contratação de serviços adicionais, mas ele vai fazer a lição de casa e vai agir como um facilitador mesmo. É isso aí. E certamente o curso vai agregar muito com a didática que você tem aí, os exemplos que você traz. Hoje foi um exemplo bem claro disso. Ficou um tema leve, uma conversa gostosa e deu para entender aí o impacto que a gente tem no dia a dia. Acho que vai ser muito bom. Obrigado. Você sabe, a gente como advogado, a gente tem a questão do juridiquês, né? A ideia foi evitar ao máximo o juridiquês. Eu acho que eu usei lá, foi um artigo, um inciso, e olhe lá, né? Justamente para tentar ser leve. E, de novo, né, o que fica claro é que, independente da ideologia política, ideologia econômica, vocês viram China, vocês viram Estados Unidos, né? A questão dos drones também, não só a China, algumas cidades da Alemanha usaram drones, na Espanha também algumas cidades utilizaram drones, e na França também o governo tentou utilizar drones, mas os cidadãos se opuseram e falaram não aceito, e tiveram que desativar esse projeto. Então, realmente a ideia foi trazer um pouco esse contexto que independe de ideologia e que a gente tem que ter como cidadão o controle dos nossos dados. Legal. Davi, a gente está chegando aqui 1h16, tá? A gente está chegando no final. Eu vou aproveitar aqui o tempinho para mais uma pergunta que acabou de chegar e eu achei bem interessante, tá? A pergunta é do José. A pergunta dele é o seguinte: o Marco Civil da internet já não garante a privacidade? Então, por que precisa, então, da LGPD? Pois é. Qual é o nome dele? Desculpa. José Ornelas. Bom, José, obrigado aí pela pergunta. Sim, o Marco Civil da internet, se eu for falar, eu tenho a Lei de Acesso à Informação, eu tenho o habeas data, eu tenho o Marco Civil, que são normas que, de alguma maneira, sim, têm relação com a proteção, com a privacidade de certos desses dados. Mas elas não entram no nível de detalhamento que entra a LGPD, por isso uma legislação específica se faz necessária. Ela vai esgotar muitas outras hipóteses que não estão previstas no Marco Civil, que não estão previstas no habeas data e que não estão previstas na Lei de Acesso à Informação. A LGPD, ela conversa muito, eu diria assim, entre jurídico e TI, né, em questão da interpretação das normas, mas também da adoção de medidas técnicas que têm que ser adotadas no âmbito corporativo e dos próprios governos, para alcançar, de fato, esse equilíbrio e ter uma proteção efetiva. Hoje, por exemplo, com o Marco Civil, se eu tenho um dado sensível exposto, eu não tenho necessariamente uma ação indenizatória à minha disposição, eu não vou ter uma sanção contra essa empresa, e a gente sabe que, às vezes, as sanções elas não precisam necessariamente ser aplicadas, mas o fato delas serem cogitadas já fazem as empresas se mexerem e tentarem evitar a todo custo que sejam aplicadas sanções, a mesma coisa a respeito dos governos. Então, é importante que venha, de fato, a LGPD, uma legislação própria, específica, e que entra no detalhe dos dados pessoais, e que tem inspiração na Europa, né? Que tem a GDPR, que a gente fala, que é uma legislação, na Europa já se tem há muitos anos diretivas, até então, que tratavam do assunto desde 95, e agora um regulamento desde 2018, que é essa GDPR, né? O General Data Protection Regulation, tudo que trata exatamente como a LGPD, no detalhe desses dados pessoais. Muitos dos nossos dispositivos da nossa norma vêm da inspiração da GDPR. Então, é fundamental, José, que a gente tenha a vigência o quanto antes da LGPD para nós aqui também como cidadãos, e de outro lado as empresas,
e os governos também poderem atuar sabendo quais são os limites, né? Porque a lei ela não quer congelar a inovação tecnológica, ela não quer congelar uma startup, ela quer simplesmente achar um equilíbrio entre a privacidade e o desenvolvimento econômico como um todo. E apenas para acrescentar, Davi, fica à vontade para me corrigir, né, pelo pouco que eu conheço aí sobre os dois temas, a LGPD ela é mais abrangente porque ela inclui dados em geral, e não só a internet, né? O marco da internet, ele passa ali pelos dados também, mas na LGPD a gente tem a questão do trânsito de dados entre as empresas, o uso de um dado, inclusive o uso comercial indevido de um dado para uma campanha de marketing, por exemplo, né? E não necessariamente a gente está passando por algum ambiente de internet, né? Então, de certa forma, ela é mais abrangente nesse sentido, né? Sem dúvida, você tem toda a razão, até quando você fala do marketing, né? E aí até alguns princípios são previstos na LGPD, do privacy by design, né? Que a gente fala, que é a privacidade desde a concepção de qualquer produto ou serviço. Então, tem que ter uma comunicação entre todos os setores da empresa, com o próprio marketing também, aliado. Então, a LGPD ela vai dar esses guias, essas diretrizes, e que são fundamentais nesse universo que a gente vive hoje, né? Que está tudo aí no ambiente da rede, está tudo na nuvem, né? E, de fato, o Marco Civil ele se preocupou, e foi muito importante, sem dúvida, trazer os registros dos provedores, né? Há pessoas antes que iam na Lan House, a gente falou até aqui no webinar sobre o endereço de IP, e às vezes você não tinha como identificar quem acessou, porque não tinha obrigação de ter um preenchimento, de que a pessoa acessou aquele provedor de internet na Lan House. O Marco Civil veio estabelecer algumas regras nesse sentido, mas de fato ainda faltam alguns itens aí que são importantes que a LGPD traz com ela. Legal, Davi. A gente chegou aqui 1h20, né? Então, vamos caminhando aqui para encerrar nosso webinar. Gostaria de agradecer a todos que participaram, né, assistindo, contribuindo com as perguntas. Claro, se a gente pudesse, continuaria aqui, né, mais alguns minutos, né, respondendo as perguntas aí, dado esse interesse tão grande pelo tema, né? Como a gente disse, o tema é novo, o tema é importante, as empresas precisam se adequar, falamos sobre as implicações, então fica claro aí a importância de tudo isso. Davi, queria agradecer muito a sua presença, a sua apresentação, para a gente, né? Foi uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais sobre esse tema, tá? E conto com você em outros webinars daqui para frente, né? E, em segundo lugar, agradeço bastante a presença do professor Marcel também, toda a sua contribuição aí com as perguntas, com a discussão, que foi bem rica do que a gente presenciou aqui nessa noite. Isso aí, muito obrigado aí, Davi, pela presença, pela aula que você nos deu. Acho que foi um tema muito atual, né? Como vocês falaram, um tema importante, está presente no nosso dia a dia e vai estar mais presente ainda. Então, acho que dá vontade mesmo de fazer várias perguntas, a gente vai falando, o tema vai fluindo, as perguntas vão surgindo, mas nosso tempo é curto, né? Mas uma outra oportunidade a gente volta a falar sobre isso. E muito obrigado aí e futuramente falamos mais a respeito. De novo, eu que agradeço, né? E sem dúvida, se deixar, eu fico falando aqui. Aí já veio o mal do advogado, que fala. E aí a LGPD, que é um tema que me encanta, né? A proteção de dados pessoais é um tema que me chama muito a atenção já há alguns anos, e os estudos me levam até essa motivação adicional de poder querer tratar esse tema e falar. Então, por favor, fiquem à vontade para me fazerem novos convites de webinar, virei com o maior prazer. E agradeço demais também todos que tiveram aí no Facebook, que acompanharam, os que fizeram as perguntas, que foram muito oportunas também. E eu espero estar com todos vocês. E realmente foi muito legal ter esse bate-papo sobre a LGPD aqui com essa turma toda aí da Master Business e os nossos ouvintes, ou, né, os nossos internautas aí no Facebook. É isso aí. Legal, Davi. Então a gente encerra por aqui. Boa noite para todos. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado.